melhor, eu quero tematizar essa mensagem como o tema é tempo de trazer a presença de Deus. Então vira para esse irmão que está do seu lado, seja uma voz profética e diz para ele assim: chegou o tempo de você trazer a presença de Deus. Fala para ele assim: não é Deus que vai chegar até você. Fala para ele: é você que vai trazer Deus para perto de você. Entendeu? Essa é a mensagem, tá? Agora vamos destrinchar o texto. Para quem não sabe, Davi agora aqui, ele está pegando um dos utensílios do templo sagrado em que Deus lá no deserto tinha mandado Moisés construir. Que utensílio é esse, pastor? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela era uma ferramenta em que Deus mandou Moisés, através de 2 homens, construírem para que fizessem um santo, colocasse ela lá dentro, e essa arca, ela simbolizava, tipificava a presença de Deus. Então, quando o povo de Israel ele saiu do deserto, eles tinham uma dificuldade. Que dificuldade era essa, pastor? Eles ficaram 430 anos presos. Quantos anos? Quantos anos? Então eles agora ficaram 430 anos presos, debaixo de um jugo de servidão no Egito. Quando eles saem e Deus tira, você conhece a passagem que Moisés estende o cajado, o mar se abre, eles atravessam, os egípcios vêm atrás, eles morrem, porque o Yuri pregou no outro dia aqui sobre esta passagem, você sabe, você ouviu o Yuri pregar aqui com muita excelência dentro desse texto. Só que quando eles chegam agora do outro lado, no meio de um deserto, eles tinham uma dificuldade de entender quem era Deus. Por quê, pastor? Porque eles estavam acostumados dentro do Egito a olhar os egípcios a adorar. Então eles entendiam que eles precisavam ver algo para que eles pudessem adorar. E Deus tinha proibido a adoração a qualquer imagem de escultura naquela época. E agora Deus vai dizer para eles, para que vocês entendam que eu estou aqui no meio de vocês, eu vou me manifestar através dessa arca, desse caixote de madeira, chamado de Arca da Aliança. E em cima, no céu, ficava uma nuvem. E essa nuvem, ela simbolizava também a presença de Deus. E ela, quando estava de dia, ela virava uma nuvem que fazia sombra ao povo de Israel naquele lugar. E quando chegava de noite, porque o deserto ele é bem contraditório, ele é o contrário. O deserto de dia, ele é um calor surreal. Mas quando chega de noite, é temperaturas abaixo de 0. Então agora, o que Deus faz? Enquanto de dia, ele se torna um ar-condicionado para o povo. Mas quando chega de noite, ele faz uma sauna para o povo ficar bem quentinho e não morrer naquele tempo frio. Então agora de noite é uma coluna de fogo e de dia é uma coluna de nuvem. Uma coluna de fogo e uma coluna de dia era o quê? E de noite? Então Deus ele agora está se manifestando ao povo dizendo, eu estou aqui. A minha presença, enquanto vocês verem, está aqui. E Deus dá uma ordem a Moisés dizendo, olha, diga para eles que olhem para a nuvem. Porque na medida que a nuvem parar, eles param. À medida que a nuvem andar, eles andam. Então, se a nuvem for para a direita, eles têm que ir para a direita. Se a nuvem vem para a direita e parou, o que eles fazem? Para. Por quê? Porque a presença de Deus estava dando direção para onde eles precisavam ir. E quando eles olhavam para um lugar cercado, que tinha uma arca lá dentro, que era essa arca que Davi está em busca agora aqui, havia 2 querubins que ficavam um de frente para o outro em cima da arca. E no meio dos 2 querubins existia uma coisa chamada Shekinah, que era uma fagulha da presença de Deus, Deus dizendo, eu estou aqui no meio de vocês. Tanto que quando o sacerdote ele entrava lá dentro, ele sacrificava o animal, ele entrava com as mãos sujas de sangue, cambaleando, e ele vinha nas 4 pontas da Arca da Aliança, e ele sujava com sangue as 4 pontas da Arca da Aliança. O povo ficava lá fora, ele entrava com
uma corda amarrada na sua cintura e nos seus pés, lá no seu vestido, tinha chocalhos, e quando ele entrava fazendo barulho, mas quando o barulho parava, eles entendiam, morreu. Deus não aceitou o sacrifício. E o que se fazia? Como ninguém podia entrar lá, puxava a corda e tirava o sacerdote morto de lá de dentro. Mas quando o sacerdote voltava de lá de dentro fazendo barulho, era sinal de que Deus tinha perdoado o pecado do povo. Ah, você não entendeu, não. Aleluia. Se na tua vida acabou o barulho, é uma preocupação muito grande. Mas se ainda há o barulho de Deus ainda na sua vida, aí dentro do seu coração, tem pessoas que já morreram e não perceberam. Olha só, o sacerdote entrava dentro da onde estava a presença de Deus. E quando Deus não aceitava, ele morria. Mas quando Deus aceitava, ele continuava de pé. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Levanta a mão para receber, eu quero profetizar sobre a tua vida. Sabe por que você ainda está de pé? Sabe por que Deus ainda está fazendo barulho através da tua boca, através da tua vida? É porque você está vivo e Ele está dizendo: eu estou te mantendo de pé. Sou eu que estou aceitando o seu sacrifício. Sou eu que estou aceitando a sua oração. Sou eu que ainda estou te mantendo de pé. E se você está de pé, é porque Deus ainda está aceitando o seu sacrifício. E aí, agora o que acontece? Eles tinham a Arca da Aliança como uma referência. Quando eles olhavam e viam que a arca estava na arraial, o que eles diziam? A presença de Deus está aqui. Mas o tempo se passou. Conquistaram as terras prometidas, entraram lá, dominaram, espalharam as tribos, viveram bem. Agora vem o tempo em que Deus vai constituir as monarquias. Mas antes disso, o que acontece? Existia um sacerdote que era líder da nação de Israel naquele momento, chamado Eli. Eli agora tinha 2 filhos por nome de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias foram homens que transgrediram a lei. A Bíblia vai dizer que eles pegavam as mulheres de fora e tinham relações sexuais com elas na porta do templo, fazendo abominações aos olhos do Senhor. Eles eram homens que pervertiam o sacerdócio. Eles faziam que os homens viessem a pecar através do sacrifício. E a Bíblia vai dizer que um dia, quando Israel foi para uma guerra contra os filisteus, e Ofni e Finéias estavam carregando a presença de Deus, estavam carregando a Arca da Aliança, a Bíblia diz que quando eles entraram nessa guerra, os filisteus os massacraram e tomaram a Arca da Aliança de Israel. Aí agora, alguém volta e diz para ele: olha, no meio da guerra, seus filhos morreu. E uma das viúvas dos filhos de Eli deu o nome de um de seus filhos de Icabô, que significa: lá se foi a glória de Deus. Por quê? Porque a arca foi levada, a arca foi tomada. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui: a Arca da Aliança não combina em território de filisteu. A Arca da Aliança não combina dentro de território de filisteu. Por quê, pastor? Porque filisteu não sabe tratar da arca. Você vê gente aí tratando mal a presença de Deus, agindo Deus como se fosse brincadeira, coisas na meninice, assim na sem vergonhice. Deixa eu te dizer uma coisa: é filisteu tentando tratar da arca. Só que a Bíblia diz que quando a arca entrou na cidade de Asdod, começou a vir tumores sobre a vida deles. Porque deixa eu te dizer uma coisa: para quem não sabe tratar bem da arca, a arca machuca. Para quem não sabe cuidar da arca, se machuca com a arca. Porque você tem que ter reverência à arca de Deus. Você tem que ter reverência à presença de Deus. Na presença de Deus não se chega de qualquer maneira. Aí eles pegaram, levaram até o altar de Dagon e botaram a arca do lado da estátua de Dagon, com um troféu. Aí botaram lá, quando chegou no outro dia, que eles abriram o templo de Dagon,
Estava lá Dagon caído com a cara no chão. Aí eles falam assim, deve ter sido um vento, derrubou esse Dagon. Deixa eu te dizer uma coisa, o vento não derruba a arca, não. A arca continuou lá em pezinho, já não entenderam, né? Aí botaram o Dagon em pé de novo. Foram dormir. Quando chegaram no outro dia, estava Dagon lá beijando os pés da arca, lá de novo, lá com a cara em frente à arca lá. Aí eles acharam, fecha a janela, porque está entrando um vento aqui ainda. Aí foram dormir. Quando chegaram no outro dia, estava lá Dagon beijando os pés da arca, com a cabeça quebrada e com as mãos quebradas. Era Deus dizendo, não adianta, porque não existe alguém maior do que mim, não existe outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus poderoso que criou os céus e a terra, e não há ninguém que possa parar diante da minha presença. Deixa eu te dizer uma coisa, só existe um Deus, o único Deus, que é o Criador de todas as coisas, e ninguém pode resistir ao teu poder, que quando Ele fala, céu, terra, demônio, no inferno tem que obedecer. Eu vim dizer para você nessa noite, que o teu Deus é mais poderoso do que todas as coisas na face dessa terra. Aí a Bíblia vai dizer que a arca roda em todas as cidades dos filisteus. E aonde ela vai batendo, pastor Juninho? Ela vai machucando. Aonde ela bate, aonde ela chegava, tinha cidade que falava assim, não manda para cá não. Vocês estão querendo ver o nosso mal e mandar essa arca para cá. Deixa eu te dizer uma coisa. Aí um dia, eles pegaram a arca, botaram presentes, botaram um monte de coisa, pegaram um boi, bateram no boi, botaram na carroça e enviaram para Israel de volta. Por quê? A arca da aliança não combina com o filisteu. Aí a arca da aliança, ela volta para Israel. Irmão, estou fazendo isso aqui, é só uma introdução do texto que eu vou ministrar sobre a sua vida, tá? Isso aqui é só uma introdução. Então pega isso aqui, porque se você pegar isso aqui, na hora que eu começar a liberar, você vai entender o que Deus vai falar com você nessa noite. Aí a arca voltou. Quando a arca volta, ela vai ficar numa casa de um homem chamado Abinadab. O texto vai dizer, se você ler lá desde o primeiro versículo, nós começamos do versículo 9 até o versículo 15, mas se você começar lá do primeiro versículo, você vai perceber que essa arca já estava na casa de Abinadab. E ela ficou na casa de Abinadab 25 anos. Repete comigo, 25 anos. 25 anos. Tá fraco, pode ser mais forte. Repete comigo, 25 anos. 25 anos. E fala assim, não aconteceu nada. Só que um dia o rei acordou, porque Davi agora assume toda Israel. E quando ele assume toda Israel, ele olha para ele e percebe assim, tenho rainha, tenho trono, tem coroa, tem guerreiros, tem súditos, tem tudo. Mas não tem uma coisa: a presença de Deus. Deixa eu te dar um recado. Você pode ter o maior carro importado que for, a maior casa, você pode ser milionário, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você não tiver a presença de Deus, o teu reino é vazio. Se você não tiver a presença de Deus, o teu palácio está faltando alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode ter uma casa que tenha tudo, o armário para você abrir, comer o que você quiser, você pode ter a melhor televisão, o melhor sofá, mas deixa eu te dizer uma coisa, se faltar a presença de Deus, falta tudo. E quando Davi percebeu que não tinha a presença de Deus, ele disse, eu vou atrás dela, eu vou atrás da presença de Deus e vou trazer a presença de Deus para Israel. Foi o que Davi colocou no seu coração.
E eu quero dizer para você nessa noite, coloca isso no seu coração. Você precisa trazer a presença de Deus. Muitas das vezes nos sentimos vazios e achamos que a droga vai preencher o vazio. Achamos que o amor de uma mulher, de um homem, vai preencher o vazio. Mas deixa eu te dizer uma coisa: existem vazios dentro de nós que só o Espírito Santo pode preencher. Só você que crê nessa palavra, levanta a tua mão para o alto, abre a tua boca nessa noite e dá a maior glória para Jesus hoje aqui nessa noite. Existem vazios dentro de nós que só o Espírito Santo pode preencher. E Davi agora coloca no coração: eu vou lá, eu vou buscar essa arca de volta. Porque não faz sentido ter toda a nação junto comigo, mas se não tiver a presença de Deus. Não adianta você ser o chefe daquela empresa e a presença de Deus não entrar com você dentro daquele lugar. Não adianta você estar no seu setor de trabalho se a presença de Deus não vai com você naquele lugar. Não adianta você ter uma casa bonita, com filhos belos, com uma esposa legal, se a presença de Deus não está lá. Deixa eu te dizer uma coisa: mais vale a presença de Deus na sua vida do que qualquer ouro dessa terra, do que qualquer aplauso dos homens dessa terra, do que qualquer riqueza dessa terra. Então Deus está dizendo para você: se você perceber que falta a arca, busca ela, traz ela para sua casa, traz ela para sua família, traz ela para o seu trabalho, porque a arca de Deus é o primordial na vida do cristão. E agora ele vai atrás dessa arca. Davi agora reúne agora os seus soldados, descobre que a arca está na casa de quem? Não, Obed-edom não. Obed-edom vai depois. Na casa de Abinadab. E ele vai lá. Pega os seus cavalos, os seus guerreiros. Às vezes, a gente faz a coisa errada com a motivação certa. Às vezes você está ali no ímpeto de fazer, achando que está fazendo certo, mas às vezes está fazendo errado. Davi chegou lá na casa de Abinadab e falou: olha, me dá a arca que eu vou levar ela para Jerusalém. Você sabe o que significa o nome Jerusalém? Jerusalém significa lugar de paz. Quando Davi faz o teu trono, ou seja, a tua casa dentro de Jerusalém, quando Davi agora constrói, agora vai construir, dá direção a Salomão, construir o templo em Jerusalém, o que ele estava dizendo? Aqui é o melhor lugar para a presença de Deus estar. Aonde? Na minha casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes o pau pode estar quebrando na rua, no trabalho, na faculdade, aonde for. Mas quando você chega em casa e tem paz, não tem coisa melhor. Às vezes eu chego em casa cansado, né, do trabalho, a correria, vou lá para Jacarepaguá e volto. Aí, quando eu chego em casa, aí Luísa vem: papai, estava com saudade de você. E Luísa, aí Cecília vem me agarra. Falei: Jesus já animou meu dia. É o meu lugar de paz. É o meu lugar de festa. Então Davi agora está querendo trazer para a casa dele, para onde estava o trono dele, a presença de Deus. Quando ele chega na casa de Abinadab, ele fala assim: ó, vou levar a arca da aliança. Aí Aiô e Uzá, que eram netos de Abinadab, falou assim: olha, Davi, deixa que a gente carrega. A gente vai levar a arca aí. Aí Davi olhou assim e disse assim: poxa, a arca está aqui mais de 25 anos. E esses caras devem ter experiência, né, com a arca. Eles sabem como é que faz para levar a arca. Então vamos embora, leva a arca comigo. Só que nem sempre quem está guardando a arca, às vezes, tem experiência com ela. Pastor, não entendi. Nem sempre ser crente quer dizer ter experiência com Deus. Nem sempre quem está na abundância, na vida boa, é porque tem experiência com Deus. Às vezes quem está na prova tem mais experiência com Deus. Às vezes quem você não dá nada tem mais experiência com Deus do que às vezes quem está com o microfone na mão. Porque experiências com Deus não quer dizer
ter a arca. Eu posso ter aceitado Jesus e não ter experiências com ele. E eu conheço na igreja muitas pessoas, às vezes, que estão na igreja, vive na igreja, vem para a igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja, trabalha na igreja e não tem experiências com Deus. E Abinadab, na verdade, e os netos dele, era essa turma que era crente, mas não tinha experiência. Mas achava que tinha. Às vezes tem um obreiro que não tem a metade da experiência do pastor e quer ensinar o pastor como é que tem que conduzir o rebanho. Não, porque eu tinha que fazer assim, irmão, está na direção ao pastor, deixa o pastor dar direção à obra. Porque senão a gente quer fazer a coisa certa com a motivação errada. Então deixa eu te dizer uma coisa. Aí concordaram, beleza, Davi não sabia, foi pego de surpresa, então vamos embora. Aí primeira coisa, trocou tudo. Trocou. Porque eu já vi até pregador dizer assim, boi não foi feito para carregar a arca. Ele não foi feito para carregar a arca, mas o boi era por sacrifício. O boi existia, estava ali, estava dentro do pacote ali. Só que ele, em vez de pegar e carregar a arca no ombro dos sacerdotes, ele botou o boi, trocou tudo. É igual, por exemplo, estou ministrando assim aqui, irmãos, tome o suco, aí você toma o suco. Agora come o pão, entalei o irmão. Invertiu o negócio. Não, primeiro come o pão, depois toma o suco. E aí, se você não tiver essa direção, você entala as pessoas, a pessoa fica com a garganta cheia de pão. Então, o pão e o suco estão dentro da ceia. Só que tem a forma que você precisa ministrar, que é a forma correta. Às vezes você está fazendo a coisa certa, na motivação errada. Então, você precisa ter direção naquilo que você está fazendo. Aí agora eles pegam os carros de boi e botam a arca. E vão com a arca. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho, um dos bois tropeçou. Aí o boi tropeçou, a carroça deu aquela riada, Bruno. Quando a carroça deu aquela riada, a arca ia cair no chão. Só que a Bíblia diz que quando Uzá viu a arca caindo no chão, ele foi segurar ela para ela não cair. E a Bíblia diz que Deus matou Uzá naquele momento. Rupturas apareceram em Uzá, ou seja, Deus eliminou Uzá naquele momento. Por quê? Porque ele tocou na arca. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que é assim. Não cuida da arca em momento nenhum. Mas se tiver com o microfone na mão, se o pastor chegar, pega a vassoura, corre para falar que está trabalhando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Uzá só meteu a mão na arca porque viu Davi em cima do cavalo. Mas quando ficou 25 anos na casa dele, me ajuda aí, desligou aqui. Mas quando ficou 25 anos na casa dele, obrigado. Mas quando ficou 25 anos, dá só um pouquinho mais de som. Mas quando ficou 25 anos na casa dele, ele não se preocupou em cuidar da arca. Tem gente que só se preocupa em cuidar da arca para se amostrar para quem está sentado no trono. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você pode cuidar da arca no seu trabalho, você pode cuidar da arca na sua casa, você pode cuidar da arca em todos os lugares que você for. Mas não precisa ser só com o microfone na mão. Às vezes, eu estou aqui, eu vejo, às vezes tem pessoas que chegam, quando está com o microfone na mão, dá glória, dá aleluia. Irmão, soltou o microfone, a cara de delegado, não dá um glória, não dá um aleluia, mas quando pega o microfone, quer que todo mundo dá glória, irmão, quer que todo mundo dá aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é coisa de usar que é assim, só quer mostrar para alguém porque é só ele que está na frente do negócio. Aí o que Deus falou? Eu tiro, eu mato. Deus tira Uzá agora da história e é triste por quê? Porque Davi vai ter agora a sua primeira experiência, pastor Júnior, com a arca. E a primeira experiência que ele tem com a arca é perca. Pastor, queria tanto ter experiências com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você quer ter experiência com Deus? A primeira experiência que a gente tem com Deus é perca. Eu vim para ganhar. Não. Primeiro aqui você perde, para depois você ganhar. Não, pastor, que eu vim porque eu aceitei Jesus que eu quero ser abençoado. Não. Primeiro você vai perder.
Primeiro encontro que Paulo teve com Jesus, ele perdeu o quê? A visão. Todas as vezes que você tiver um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, primeiro você perde. Então deixa eu te perguntar uma coisa, está disposto a perder algumas coisas? Está disposto a perder algumas amizades? Está disposto para algumas coisas irem embora na sua vida? Está disposto para algumas coisas se desfazerem? Pastor, eu gostava tanto do fulano, foi só aceitar Jesus que o fulano meteu o pé da minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, é Deus que está fazendo a limpa. É Deus que vai passar o cerol mesmo, porque só vai ficar do teu lado quem quer andar com a presença de Deus. Deus não vai deixar andar do teu lado quem não quer a presença. E quem não tiver com a presença, Deus vai arrancar como arrancou os arcos. Aí, o primeiro encontro dele com a arca é perca. Ele agora perde. Deus vai fazer você perder primeiro, para depois você ganhar. Olha para esse irmão que está do seu lado, vira para ele e fala assim, antes de ganhar, primeiro precisamos perder. Porque só quem ganha não dá valor às vitórias. Só quem já beijou a lona sabe o gostinho da vitória. Porque quando vem a vitória, você fala assim, irmão, já beijei a lona, eu sei que o negócio aqui é estreito, é difícil, então eu vou dar valor à vitória que Deus está me dando. Porque se Deus só te criar como um filho mimado, só te dando vitória, sabe o que você vai fazer? Você não vai dar valor às coisas que Deus está colocando na tua mão. Então, às vezes, principalmente no começo, Deus vai permitir que você beije a lona. Quando a gente aceita Jesus, a gente vem para a igreja, a gente acha assim, agora vai ser 1000 maravilhas. Vai ser mamão com açúcar. Vai ser uma coisa extraordinária. Aí é pancada de tudo quanto é lado, você fica, Jesus, agora que eu me aprumei, agora que eu tomei a posição, eu quero usar as palavras do apóstolo Paulo. A tua luta agora não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Você vai começar a lutar contra hostes malignas, demônios que às vezes atuavam na sua casa. E como não tinha ninguém orando lá, aí ele fazia a patifaria que ele queria, ele agia do jeito que ele queria, mas como agora tem alguém posicionado dizendo, não, a arca vai entrar aqui, a presença vai vir para cá, aí ele começa a querer atingir você, ele começa a se levantar contra você. Por quê? Porque existe alguém posicionado em oração, em súplica, em clamor, em leitura da palavra, e Deus está dizendo para mim e para você que um crente posicionado pode estar preparado, que a guerra vai estourar contra você, o inimigo vai vir contra a tua vida, mas eu dou uma resposta de Deus para você, não vai prevalecer, não vai prevalecer, não vai prevalecer, porque maior é a presença de Deus na sua vida. Sua complementação dessa palavra, abre a tua boca nessa noite, crente, e dá um glória bem gostoso para Jesus. O diabo não vai prevalecer por causa de uma perda que você sofreu. Por quê? Porque tudo que o diabo queria era que Davi desistisse. Só que Davi agora, o que ele vai fazer? Ele vai botar a arca na casa de quem? Na casa de quem? Eu botei aqui, a perca fez Davi parar para entender que precisava refazer o caminho. Davi falou assim, calma, ninguém dá mais um passo aqui. Não vou continuar. Porque se eu continuar nesse caminho, é um caminho de perca. Eu já perdi um. Eu vou usar um ditado, muitas das vezes, até lá de fora, mas que é verdade. Errar uma vez é ser humano, mas ficar errando toda hora é burrice. Você está trilhando um caminho que você só está perdendo, e Deus está dizendo para você, para nessa noite, recalcula a sua rota, porque muitas das vezes o caminho não é esse.
Davi, quando olhou que ele perdeu, ele falou, calma aí, tem percas que vêm para me levantar, tem percas que vêm para me dar direção, porque eu já sei, eu já perdi muitas vezes, mas essa perca aqui é algo diferente. Era Deus dizendo para ele, Davi, a rota está errada. Recalcula esse negócio aí e refaz de novo. Aí Davi pensou assim, até que eu entenda a direção que eu devo tomar, deixa eu colocar essa arca aqui em algum lugar. Aí a Bíblia diz que ele colocou a arca na casa de Obed-Edom. Davi agora coloca a arca na casa de Obed-Edom. E eu vim dizer para você que até na perca Deus tem propósito. Obed-Edom estava no caminho, não tinha nada a ver com a história. Mas por causa da perca de Davi, a arca agora vai entrar na casa dele. Você não entendeu, não? Aleluia! Às vezes a minha perca como pastor faz a Jesus entrar na tua casa. Às vezes a tua perca como cristão faz Jesus entrar na casa de alguém. Quando você perde uma noite de sono orando, quando você tira o seu tempo para fazer a obra de Deus, eu vim dizer para você que parece que você está perdendo, mas a arca está entrando na casa de alguém, mas a arca está visitando alguém. É Deus dizendo para você, o teu momento de perca vai cumprir propósitos na vida, muitas das vezes, de outras pessoas. E eu vim dizer para você que quando Davi agora coloca a arca na casa de Obed-Edom, bota o versículo 10 aí, o versículo 11. Não, é o 6. Isso. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. A cidade de quem? Davi. Mas Davi a fez levar a casa. Sabe qual era o destino da arca? Sabe qual era o destino da arca? Era sair da casa de Abinadab e chegar em Jerusalém. Só que quando Deus quer fazer algo diferente, ele decide dar uma paradinha no meio do caminho, só para salvar alguém. Ele decide parar no meio do caminho, porque às vezes nós colocamos a nossa rota. Não, vou sair daqui e vou chegar aqui. Mas o meio do caminho, quem manda ainda é Deus. É Deus dizendo, eu vou parar aqui, porque eu preciso entrar dentro de uma casa para salvar essas pessoas, para transformar essa família, para trazer para a minha presença. Eu vim dizer para você que muitas das vezes, na lógica do homem, sai daqui e chega aqui, mas na lógica de Deus, sai daqui, para aqui, depois vai para lá. Eu vim dizer para você nessa noite que na rota do homem você nem estava no cálculo, mas Deus falou assim, deixa eu recalcular e vou te colocar na rota também. Deixa eu recalcular, porque você também vai entrar dentro do projeto. Muitas das vezes na mente do homem, você estava fora do projeto, você era uma carga descartável, aí Deus está falando assim, não, está dentro do projeto, está dentro do projeto, está dentro do projeto. Eu vim dizer para você que pela sua situação, ninguém ia te querer, pela vida que você vivia, ninguém ia te querer. Aí Deus está dizendo, estou colocando no projeto, estou colocando no projeto, estou adicionando no projeto. Só que Deus está colocando no projeto, abre a tua boca nessa noite, crente, e dá um glória bem gostoso para Jesus. Eu não estava no projeto, mas Ele me colocou. Você não estava no projeto, mas Ele te colocou. Você não estava no projeto, mas Ele te adicionou dentro desse projeto. Então abre a tua boca. Eu vou dar glória nessa noite, porque Davi não te colocou no projeto, mas Deus fez uma obra para que você entrasse no projeto. Porque a mentalidade de Davi era, tira daqui e coloca aqui.
Na mentalidade de Deus é tira daqui, para aqui e vai para cá. Posso dizer uma coisa? Não vai para Jerusalém sem antes passar e pegar você primeiro. Você não entendeu, não? Não vai todo mundo para o céu ainda, enquanto a sua casa não se rendeu aos pés do Senhor Jesus nesse lugar. Eu vim dizer para você que a obra de Deus vai ser feita, e muitas das vezes Deus vai parar no meio do caminho para salvar pessoas que não estavam na rota. Eu não estava na rota. Tinha nada a ver com o crente. Minha família é toda do espiritismo. Mas um dia ele refez a minha rota e disse: eu te coloco no projeto. Pastor Juninho estava fora da rota, estava lá bebendo pra caramba, né, pastor? Aí Deus falou: vou te colocar na rota, vou te colocar na rota, vou te colocar no projeto. É Deus dizendo para mim, para você, que o homem que te via vivendo a vida que você vivia não te colocaria no projeto, mas Deus, já sabendo da obra da transformação, está dizendo: eu te coloco no projeto. Por quê? Porque eu sou Deus de ontem, eu sou Deus de hoje e sou Deus de eternamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Deus já viu a obra completa na sua vida. Aí agora vai colocar a arca na casa de um cara que nem de Israel era, estava fora da rota. Ele era um giteu, Filipe. Sabe o que significa Obed-Edom? Obed significa escravo. Edom era o deus da cidade deles lá. Então, o nome dele já dizia: escravo de Edom. Vai esquentar um pouquinho, mas vai ser para o teu bem, tá? Deixa eu te dizer uma coisa. Você era escravo de Edom. Você não fazia o que você queria. Quando Edom te mandava beber cachaça, você bebia. Quando Edom te mandava fumar cigarro, você fumava. Quando Edom te botava para ir para o baile, você ia. Aí agora a arca está parando para dizer: Edom não tem mais poder sobre esta casa. Por que, pastor? Porque a arca entrou. A arca entrou. A arca entrou. E quando a arca entrou, Edom tem que sair. Quando a arca entra, Edom tem que sair. E Deus está dizendo para você: entrei. Não tem mais escravidão, porque somos livres para adorar o nome de Jesus. Só quem não é mais escravo da glória. Só quem não é mais escravo, levanta a tua mão. Só quem não é mais escravo, dá um brado de glória nessa noite. Você não estava no projeto, Geteu, mas Ele te colocou no projeto. Até na perca, Deus tem propósito. Até na perca, Deus tem propósito. Aí eu coloquei aqui no ponto 4. O que levou 25 anos na casa de Abinadab, levou apenas 3 meses na casa de Obed-Edom. Não é só pegar a arca e trazer para casa. Não é só pegar a arca e estar junto dela. É saber cuidar dela. Não é só vir para a igreja num dia de culto e orar somente aqui. Não é vir para a igreja e abrir a Bíblia só aqui. É cuidar da arca. É todo dia ler a Bíblia. É todo dia orar.
É todo dia entregar sua vida na mão do Senhor. Era assim que Obed-Edom tratava a arca, porque quem tem experiência com a arca, quem já foi escravo, sabe dar valor quando vira livre. Ele tomava a lambada de Edom. Aí agora que ele está com a arca, ele diz, agora não, agora vai ser diferente. Não tinha cansaço para subir o monte, ele ia buscar. Não tinha cansaço para acordar de madrugada para orar, não. Obed-Edom dizia, eu vou orar. É 2 horas da manhã, eu vou orar. É quem está com a Bíblia na mão, vou estar com a Bíblia na mão. Então Obed-Edom começou a fazer o que Abinadab não fazia, o que Aiô não fazia, o que Uzá não fazia. Quando você faz o que ninguém faz, você recebe o que ninguém recebe. Eu vim dizer para você que quando você busca, quando ninguém quer buscar, Deus vai acrescentar o que não acrescenta na vida de ninguém. Pastor, como é que funciona? Salvação é para todos. Mas agora buscar te traz coisas que quem não busca nunca vai experimentar. Então, o que Obed-Edom está fazendo foi simplesmente o que Abinadab nunca fez. Existem experiências que você vai ver pessoas fazendo que não é para você fazer. Existem coisas que você vai ver que é para você fazer. Mas tem coisas que você vê que não é para você fazer. Então agora ele olhou 25 anos na casa de Abinadab, não fez nada. Aí 3 meses. É incrível, né, pastor Juninho? Como é que Deus faz rápido na vida de algumas pessoas? Porque o propósito é rápido, o propósito é para ontem. Você só precisa ter um posicionamento, você só precisa ter uma mudança de mentalidade. Você ficar como Abinadab, você vai ficar 25 anos dentro da igreja e você não vai ver nada acontecer na tua vida. Mas se você tiver um posicionamento de dizer assim, eu quero a arca, eu quero a presença, eu vou buscar ela, eu vou me consagrar a ela, você vai ver a tua vida prosperar, você vai ver a tua casa prosperar, você vai ver Deus mudar tudo na tua casa. Quando agora ele começa, a arca entra lá dentro, penso eu, Abinadab todo dia de manhã, deixa eu dar uma poeirinha aqui, não, deixa eu dar mais uma limpezinha aqui, a arca precisa estar bonitinha. Não, a arca tem que ser bem cuidada. Deixa eu limpar aqui, ó. Sabe o que é isso? É todo dia quando acorda, Pai, obrigado pelo dia. É quando você dobra o teu joelho todo dia de manhã, em vez de pegar celular para ver o que está acontecendo na notícia, o que aconteceu de madrugada, a notícia de ontem, esquece celular, pega a Bíblia, vai ver a notícia que Deus tem para você hoje. Dobra o teu joelho e vai ver a notícia que Deus tem para você hoje. É cuidar bem da arca, é trazer a arca para si, porque Deus quer pessoas que cuidem da arca. Deus não quer personagem dentro da igreja. Deus está cansado de personagens dentro da igreja, de pessoas que é uma coisa em cima do púlpito, mas lá fora são outras. Deus está querendo dizer para você, não seja como esses personagens, mas seja um cristão genuíno, verdadeiro, que ama a arca, que cuida da arca e que trata bem a arca. Porque penso eu, quando a arca estava na casa de Abinadab passava na rua e dizia assim, ó, está lá em casa. Ó, está na minha, não está na de vocês não, está lá em casa. Aí você ia ver a arca na casa de Abinadab? De qualquer maneira. Agora Obed-Edom não está preocupado em passar lá fora e esfregar na cara de alguém que a arca estava lá na casa dele. A preocupação dele era cuidar dela lá dentro. Era tratar dela lá dentro. Era vigiar ela lá dentro. Ó, não mexe não, hein? Isso aí é de Deus, hein? Vamos cuidar com carinho. Vamos cuidar com amor. Aí Deus está olhando lá do céu e dizendo assim, vou começar a abençoar esse cara. Vou começar a abençoar esse camarada. Eu penso que como ele era escravo, de repente, deixa eu conjecturar, a casa dele era uma casinha
simples, com um pau no meio do caminho, segurando o telhado. Quando chovia, era água, as gotas para tudo quanto é lado. Protege a geladeira, protege o fogão que está pingando água. Pega o balde, bota aí que está chovendo. Mas Deus foi, começou a abençoar. Os muros levantou, botou portão na casa, botou agora laje, virou segundo andar. Começou a chegar um monte de eletrodoméstico. Aí alguém está olhando e dizendo assim: o que houve com esse cara? Deve estar roubando. Não está roubando, não. É que Deus está abençoando. É que Deus está prosperando. É que Deus está fazendo a obra. Jesus deixou escrito que nós conheceremos as árvores pelos frutos. Não precisa você dizer, eles vão ver. Não precisa, pastor Juninho, a gente querer mostrar nada para ninguém. Eles veem o fruto que está em nós. Aí, penso eu, né? Daquele cara derrotado lá atrás, quebrado, com o negócio no pescoço, tomando chibatada de Edom, agora livre. Penso eu que a lavoura dele começou a prosperar. Tudo que ele colocava a mão, Deus começou a abençoar, porque o texto diz que 3 meses que ela ficou, Deus abençoou tudo. Você sabe o que é tudo? Quando a Bíblia, se ela quisesse dizer que não era tudo, ela dizia: só abençoa só a casa, só abençoou só o trabalho, só abençoou só... Não, a Bíblia diz que tudo que Obed-Edom colocava a mão, Deus prosperava. Penso eu que um dia Obed-Edom chegando com o carrinho dele, né, novo. Ai, pastor Juninho, pega essa aí que é mistério, ó. Estou profetizando sobre a sua vida, irmão. Recebe, em nome de Jesus. Estou como profeta aqui, ó. Chegando lá. Alguém olhou assim e disse: rapaz, de onde esse cara tirou dinheiro para comprar esse carro? Porque na cabeça deles é a dúvida. Mas na cabeça de Obed-Edom é a certeza que Deus está com ele. Na cabeça de algumas pessoas, quando vê você ser abençoado, vai ser dúvida, mas na sua cabeça você tem a certeza que é Deus que está te abençoando. Ah, meu irmão, vou dizer para você, recebe se você quiser. De repente você é aquele irmão que vinha para a igreja sozinho, e a família ou ia para o bar, ou ia para o pagode, ou ia para o baile, ou usava droga. Se prepara, porque é tudo que Deus abençoou. Agora Obed-Edom está indo para a casa de Deus, com o filho de um lado, com a esposa do outro, e agora junto, e Deus dizendo: não ia sozinho, não adorava sozinho, mas Deus abençoou tudo. A casa se converteu, os filhos se converteram. Deixa eu te dizer uma coisa: até o cachorro se converteu. Tem gente que o negócio está tão ruim que nem o cachorro respeita ele. Ele chega em casa, o cachorro derruba, morde ele, joga ele para dentro de casa. A esposa que tem que segurar: calma, não mata esse homem. Mas foi tudo. Foi tudo. Sabe por que foi tudo? Posso te dizer por que foi tudo? Porque o nosso Deus é um Deus de totalidade. Aleluia! Deus não vai deixar nada pelo meio do caminho. Quando Deus falou assim, missionário Alexandra: não vou deixar uma unha no Egito, vai sair tudo. Porque Deus está falando: não vou deixar resquício para dizer que eu fiz só um pedacinho. Não. Eu vou arrancar toda a nação de dentro do Egito e vou levar para uma terra prometida. O que Deus está dizendo para você nessa noite é que os teus filhos não vão ficar no mundo, é que teu marido não vai ficar no mundo, é que a tua casa não vai ficar no mundo, porque o teu Deus é um Deus de totalidade. 3 meses na casa de Obed-Edom e Deus prosperou tudo. Eu vim dizer que a sua vitória vai fazer quem não acredita em você te olhar com outros olhos. Sabe por quê? Porque eu penso que Davi pode ter pensado assim, pastor Júnior, missionário Romo:
Que Davi pode ter pensado assim: matou o meu amigo que era de Israel, então vou botar dentro da casa desse cara, que aí destrói logo tudo com a casa dele, e eu vou embora para Jerusalém e depois volto para pegar ela. Porque de repente a intenção de Davi era que, por exemplo, já que quem é de Israel morreu, imagine quem não é. Tem gente que está achando que com você vai ser igual foi com muita gente. Tem gente achando que a arca com você vai ser igual com quem morreu. Deixa eu te dizer uma coisa: quem morreu foi porque não soube tratar da arca, mas com você vai ser diferente. Aí Davi foi para Jerusalém. Bota aí o versículo de número 12. Então avisaram a quem? Dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de com alegria. Deixa eu te dizer uma coisa: quando for com você, não vai ter peso. Porque quando a gente está na direção de Deus, não tem peso, tem alegria. A gente vem para a igreja, não vem com peso, a gente vem com alegria. Quando a gente sai de casa, tem discipulado hoje. Não, eu não estou indo com peso, eu estou indo com alegria. Eu estou indo com alegria. Não é um peso adorar, é uma alegria adorar. Não é um peso, é uma alegria estar na presença de Deus. Enquanto para alguns é peso, para mim e para você é alegria. É alegria. Aí Davi ficou sabendo: não, calma aí. Se o cara que era de Israel morreu e Deus agora está abençoando tudo nele, tem alguma coisa errada. Então eu que fiz alguma coisa errada. Aí Davi agora vai procurar os sacerdotes. Calma aí. Eu quero trazer a arca, mas como é que funciona esse negócio aí? Aí o sacerdote falou para ele: rapaz, o boi até serve, mas o boi não era para carregar a arca. Quem carrega a arca é o sacerdote. O boi é para ser sacrificado a cada 6 passos. Isso! Então vamos embora. Desceu Davi com a tropa dele para a casa de Obed-edom. E eu vim dizer para você: na primeira vez deu errado, porque você não tinha experiência, mas agora vai ser diferente. Na primeira vez deu errado porque você não tinha experiência. Na primeira vez deu errado porque você não tinha um joelho no chão. Na primeira vez deu errado porque você não tinha o conhecimento da palavra de Deus. Porque no livro de Oséias diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Você não lia a palavra, aí errou. Você não orava e errou. E agora Deus está dizendo para você: estou te dando uma nova oportunidade. Estou te botando de novo para que possa ser diferente. Versículo 13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificavam quem? O boi não era para carregar a arca. O boi era para quê? O sacrifício. Às vezes, a motivação é boa, mas a execução é errada. Você precisa ter discernimento para você fazer a execução do trabalho. Você precisa de ter um sacerdote que diga para você: olha, a tua motivação é boa, mas você está fazendo errado. O problema é que nós vivemos no meio de uma geração que não aceita alguém dizer: está errado. Só quer que diga: está certo, vai por esse caminho, isso mesmo. Mas isso aí não é coisa de Deus. Deus levanta sacerdotes, profetas e levitas para dizer para você: está errado. E agora o que Davi fez na primeira vez? Ele fez errado. E agora, quando ele consulta o sacerdote, ele vai fazer da forma correta. Porque quando você consulta o sacerdote vai dar direção para você dentro da palavra. Você precisa. É igual na igreja. A pessoa prefere tomar atitude errada por si só
do que chegar no gabinete pastoral e pedir uma orientação. Às vezes está com dúvida, procure a liderança da igreja, procure o pastor, nós vamos te orientar, nós vamos te mostrar dentro da palavra o que está certo e o que está errado também. E você tem que estar pronto e preparado, porque você nem sempre você vai entrar lá e vai ouvir sim. Vai ter hora que eu vou falar, irmão, não vai por esse caminho que você vai quebrar a cara. Por quê? Porque Davi não consultou o sacerdote e no primeiro momento ele perdeu. Às vezes a gente perde porque não consulta o homem de Deus. E eu não estou falando de profetadas fora, não, irmão. Eu estou falando do homem de Deus. Se você é da sua igreja, consulta o teu pastor, faz um gabinete, pede orientação. Porque às vezes a gente erra porque não consulta a direção que o homem de Deus tem. E o que Deus está dizendo para mim e para você é: se você pedir orientação ao sacerdote, você vai trilhar o caminho certo. E eu quero dizer para você que Deus tem um lugar para você em Jerusalém. Pastor, não entendi, pastor. Deus tem um lugar para mim em Jerusalém? Sim. Obed-Edom não tinha nada a ver. Não estava dentro do radar. Não estava dentro do propósito. Só quem podia cuidar da arca era quem? Os sacerdotes e os levitas. Mas quando Deus quer te colocar dentro do propósito, Ele abre um negócio para você que você percebe que não é o homem que está abrindo. A porta que Deus vai abrir para você, você não estava dentro do propósito. Você vai perceber que não tinha possibilidade, como ele era giteu, de estar lá, porque no livro de Levítico ou de Êxodo lá atrás, Deus falou que a família sacerdotal era quem cuidava do sacerdócio. Mas se Deus quiser te colocar lá, se Deus quiser quebrar uma regra para te colocar lá, pastor, que loucura é essa? Eu gosto e falo mostrando na Bíblia. Bota aí, Gabriel. 1 Crônica, capítulo 15, versículo 18.